Pessoal, bom dia. Dentro agora da nossa aula de projetos, antes da gente iniciar o novo tópico, que a gente vai começar a trabalhar com containers, começar a entender como funciona, qual que é a importância, a gente vai ver o aspecto teórico e depois a gente vai fazer umas práticas e, por fim, a gente vai trabalhar em cima de um mini curso, que aí o Matheus Alisson, que deu a palestra para a gente sobre desenvolvimento de projetos, ele tinha ficado de fazer um mini curso com a gente. Então vamos ver se isso vai ser possível. Na agenda hoje da aula, antes da gente iniciar a parte de containers, que a ideia é a gente ver a parte de containers e depois, na sequência, cada um falar aí como que está o seu projeto, quais são as features que conseguiu implementar dentro da sprint que a gente está atualmente, se teve alguma dificuldade específica. E só que antes da gente fazer isso, dentro da parte de Git, porque a gente viu toda a importância do Git, como ele funciona, a gente viu como trabalhar, como colaborar, como adicionar um colaborador, como criar uma branch, como fazer um pull request, como desfazer alterações de alguma coisa que a gente precisa. E faltou a gente ver um ponto importante que é o git ignore, que é se eu não quero submeter algum arquivo para o meu repositório, ou seja, na hora que eu for fazer o commit. Isso é bem rapidinho. Então a gente só vai fazer do Git só esse ponto rapidinho. Depois vou passar o aspecto teórico a respeito de containers. E por fim, aí vocês vão falar como que está o andamento do projeto de vocês. Essa é a agenda que a gente vai trabalhar hoje. Então, primeiro a gente vai usar o Visual Code só para fazer uma prática do Git, que ela é bem rápida. A gente vai gastar uns 10 minutinhos e depois, na sequência, a gente começa dentro do nosso novo conteúdo. Beleza, pessoal? Então a gente vai abrir aquele projetinho que a gente tinha lá. Então vocês podem abrir o Visual Code aí. Ou se eu abrir a pastinha dele aqui. Cadê a aula Git? Isso. É esse aqui, ó. Então vocês vão abrir aquele projetinho que a gente já estava trabalhando, ou qualquer outro aí, só para a gente poder fazer o ignore. Beleza, e eu tenho aquele arquivo ali. Qual que é a ideia aí do git ignore? Lá no tutorial nosso tem essa descrição aí. Deixa eu voltar lá, ó, falando sobre o git ignore. Então tem todo o conteúdo, isso já está atualizado lá no nosso ambiente. Então lá na parte final do nosso tutorial de Git, a gente tem lá ignorando arquivos. Então, pode acontecer que um determinado arquivo a gente não quer que ele seja monitorado, por exemplo, alguma configuração local da nossa máquina, que isso está dentro de um arquivo, ou um diretório, pensa que você está trabalhando aí com um framework, tipo, acho que vocês estão vendo o Laravel ou qualquer outro framework. E aí, dentro da pasta do teu projeto lá do Laravel, tem alguns arquivos lá que é da instalação dele. Então, e esses arquivos lá, eles têm alguns megas lá e não faz sentido você ficar subindo isso toda hora, adicionando teu repositório, subindo isso, ficar monitorando esses dados, ter essas informações lá. Você vai precisar ter o que é base, porque para o teu projeto rodar, vai ter que instalar o Laravel e usar o que você tem. Então, você pode ter uma pastinha lá que você não quer monitorar, que você não quer subir ela para o teu repositório, ou você pode ter algum arquivo que você não quer. E aí, quando a gente não quer fazer isso, a gente tem que criar um arquivinho chamado .gitignore. E o que a gente colocar dentro dele, ele não vai monitorar. Então, vamos lá no nosso projetinho aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui. E aí, aqui na raiz aqui do meu projetinho aqui, da minha pasta, né? Eu vou criar um novo arquivo aqui. E ele vai chamar .gitignore. Isso dentro do Visual Studio Code. Ele é um arquivo texto normal, ele está na raiz do meu projeto aqui. Não, eu criei pasta. Peraí. .gitignore.
E criou como pasta aqui, deixa eu deletar. New file. .git ignore. Aí, beleza. A gente criou um arquivo, o nome dele tem que ser esse aqui, porque o que a gente colocar aqui dentro ele não vai ser monitorado. Ele vai ser monitorado, ele vai para o nosso commit, e ele vai ser enviado para o nosso repositório. E vamos pensar que aqui dentro também, ó, a gente tem um arquivinho. Vou criar um novo arquivo. Por exemplo, config.xml. Ali tem até um underline config ali. Mas vamos pensar que esse arquivinho config.xml aqui, ó, o que ele vai ter dentro dele aqui, por exemplo, ele vai ter algumas configurações, qualquer aí que a gente tenha dentro do nosso arquivo. Então, eu coloquei qualquer coisa aqui dentro. E eu tenho esse arquivinho aqui. E eu não quero que ele seja submetido. Se a gente for lá no nosso terminal, cadê? Ah, eu vou ter que abrir o PowerShell, que aqui não está mostrando terminal. Terminal, real build. Vamos ver se vai abrir aqui. Não. Deixa eu abrir o PowerShell aqui. Então vamos pensar que aqui agora eu quero, se eu dar um git status aqui, ó, a gente vai ver que a gente criou esse arquivo, o git ignore, e a gente vai ver que a gente criou o config.xml. Então o que a gente fez aqui? Só para poder dar uma repassada aí para quem entrou agora. A gente abriu aquele projeto que a gente estava trabalhando no Git, a gente criou um arquivo .gitignore que tudo que a gente, todos os arquivos ou diretórios que a gente colocar dentro dele, o Git não vai monitorar para poder enviar para o servidor. E a gente criou um arquivinho qualquer, que eu chamei de config.xml, pode ser qualquer coisa. E aqui eu estou vendo então que o Git está monitorando esse config, mas eu não quero que ele monitore ele. Eu não quero enviar isso aqui na hora de fazer commit, porque isso aqui é uma configuração local da minha máquina. Eu não quero que isso vá para o repositório do projeto. Porque, lógico, do projeto pode ter alguma coisa específica lá. Então, como que eu vou fazer aqui? A gente vai abrir o arquivinho .gitignore aqui, abrir ele e vou colocar. Ah, que eu não quero que monitore o arquivo config.xml. Salvei aqui. E na hora que eu venho, que eu dou um git status aqui, ó. Agora, antes eu tinha o quê? Tinha um git ignore e o config sendo monitorado. Que eu precisava fazer adicionar ele no projeto e depois fazer o commit. Agora eu só tenho o git ignore. Lógico, o git ignore a gente vai ter que mandar ele. Então, esse arquivo config ele vai ficar só local, ele vai ficar só na minha máquina. Então, se eu der um git add aqui, ó, a gente vai ver que o único arquivo que ele foi para o stage, que é o preparado, né, é o .gitignore. Que na hora que eu fizer o commit, só ele vai. Então, se eu der aqui, ó, git commit -m add git ignore e dar um git push para poder mandar para o servidor, a gente vai ver lá no nosso servidor, lá no GitHub, que o git ignore foi, mas o config.xml ele não foi. Vai esse outro, underline config e yml, porque lá no Git, lá, o dia que eu fui mexer lá... Opa, deu um erro aqui. Ah, tá, tem alteração lá que eu não tenho na minha máquina. Então, antes eu tenho que dar um git full, para poder sincronizar as alterações. Ah, tá. É que aquele dia lá tinha algumas imagens, algumas coisas que eu não tinha na minha máquina aqui. Pascal, tal. Ah, beleza. Ele mexeu no arquivo aqui, agora eu posso dar um git push. Eu fui tentar fazer, ele falou que tinha alterações lá no servidor que eu não tinha na minha máquina. Acho que foi o último dia que eu estava mexendo com o Pedro lá, que a gente mandou algumas coisas, algumas imagens eu não tinha aqui. E aí, beleza. Então a gente vai ver que lá no servidor eu vou ter o gitignore, mas não vou ter esse config.xml. Lembrando que esse underline config é outra coisa aqui. Isso aqui foi lá o Git que criou por causa dos temas lá.
Conseguiram fazer aí? Quem está acompanhando? Se quiser que eu repasse os passos aqui, tranquilo. Natália, Everton, deu certo? Bruno? O pessoal tá ligeiro para acompanhar. Ó, se eu ir lá no GitHub, ó, a gente tem aqui o nosso repositório, que é o aula Git. Então a gente vai ver ó, que o Git Ignore, ele... quem que perguntou aqui? Coloca para ignorar o CSS. Sacanagem, aí você estraga o projeto. Então a gente está vendo que o Git Ignore ele foi adicionado, mas o nosso arquivo não está aqui, ó, o config.xml. Lembrando que isso aqui é outra coisa que eu habilitei tema lá nas configurações do GitHub. Então, tá vendo? Ó, dentro do Git Ignore tem um config.xml. E isso vale tanto para... Eu posso colocar uma pasta inteira. Igual o Everton brincou aí. Ah, coloca a pasta CSS, eu coloco a pasta imagem. Aí você vai ferrar com o projeto, né? Você quer estragar o projeto inteiro. Mas vamos pensar aqui que eu tenho, por exemplo, um diretório. Então, vou criar uma pasta aqui. Vou chamar ela de Framework. E vamos pensar que dentro dessa pasta Framework eu posso ter vários arquivos aqui, ó. Sei lá, laravel.config. E vários outros arquivos. Então, eu tenho uma pastinha framework, dentro desse framework eu tenho um tanto de arquivo. Só que isso aqui, ele veio na instalação do meu framework. Então, você está usando o Node, por exemplo, para poder desenvolver uma aplicação. E aí você vai ver que o Node módulo, você não quer que isso fique sendo monitorado. Ou você está com o Laravel, você não quer que a tua pastinha do projeto fique sendo monitorado. Então, do projeto que eu digo, do framework em si. Por quê? Você não vai ficar querendo subir isso toda hora para o servidor, toda hora que você baixar alguma coisa. Isso aí, para poder controlar a estrutura, o ambiente de trabalho teu, aí a gente passa a usar containers, que a gente vai entender o conceito aí na sequência. Então, se eu quiser ignorar um diretório, é só vir aqui no git ignore. E a gente vai ignorar agora o diretório. Ah, tá. Antes de ignorar ele, eu vou dar um git status para vocês verem, né? Que eu adicionei ele. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Git status. Preguiça de escrever git status. Olha lá. Git status, ele está falando que eu adicionei um diretório. E esse diretório, ele não está adicionado no meu projeto. Está falando para me dar um add nele. Mas eu não quero que ele vá. Então, eu vou lá no git ignore e vou colocar framework. Barra. Se é diretório, você tem que colocar uma barra na frente. Ah, e se é um subdiretório framework? Framework barra, o nome do diretório, barra. Então, sempre termina com a barra. Você não começa com barra, mas você termina com a barra. Certo? Coloquei o framework, salvei. Agora, se eu der um git status... Ah, ele falou, mexi no git ignore, né? Lógico. E aí, logicamente, você vai atualizar o git ignore normal. Git add, git commit. Eita. Vou digitar, tô preguiça de digitar agora cedo. -m, add, git ignore, framework. Tá bom já. E aí eu posso dar um git push. E aí, beleza aqui, ele tá mandando pro servidor. Na hora que a gente for lá no servidor, eu vou atualizar aqui. Olha lá, o meu git ignore mudou. Aqui, ó, o meu commit mudou, né? Add git ignore frame. A gente tá vendo que o diretório framework não veio, mas lá dentro do nosso ponto git ignore tá lá o que eu quero ignorar. Então, isso é importante dentro de um projeto. Você conhecer o que é o arquivo git ignore, por que ele serve, porque às vezes você vai trabalhar num projeto com alguém, você vai ver o que é esse git ignore? Não, é alguns arquivos do projeto que você não quer que ele fique sendo submetido.
Então, você não quer que ele fique indo nem fazer commit dele, nem ficar subindo, porque é desnecessário. Aí você vai subir só o que realmente é necessário dentro do seu projeto. Quem está acompanhando aí conseguiu fazer? Todo mundo? Everton. Conseguiram colocar o diretório aí? Everton, Natália, Bruna. Quem mais está acompanhando aí? Sim? Leonel. Ó, o Gabriel. Tá caindo toda hora aí, Gabriel. A internet tá instável. Não, beleza. Mas tá gravando aqui também, que aí depois dá para você poder ir acompanhando aos poucos, para poder fazer a prática. O pessoal não acordou hoje, aí tá faltando bastante gente. Pessoal, beleza? Essa parte aqui do Git tranquilo? Então a gente finaliza essa parte do Git. Logicamente, a gente não esgota o conteúdo por trás do Git. Então tem mais coisas que você pode explorar, mas o que a gente viu foi uma boa introdução para você conseguir entender o que é o Git, para que ele serve, quais são as principais aplicações dele. Então, ninguém agora vai perder código ou vai ver, ah, nossa, eu queria voltar naquela versão lá de trás lá para poder pegar do jeito que estava antes, porque do jeito que estava antes estava funcionando melhor do que hoje. E isso aí acontece com todo desenvolvedor, já aconteceu comigo em projetos. E aí o que eu fazia era ficar criando lá projeto, criava um tanto de pastinha, né? Ia colocando as datas. Aí agora com essa estruturação fica bem melhor de você saber o que você está fazendo. É, verdade, Gabriel. A gente fez um cursinho pessoal terceiro, mas a gente não fez aula, mas a gente vai tentar inserir isso a partir do terceiro período, o Git mesmo. Foi importante. Agora, nessa parte de gestão de projetos, aí ele passa a ser essencial, né? No começo lá é mais para organizar, e agora ele passa a ser realmente essencial em termos de gestão do projeto. Não perder as listas. É verdade. Então, é como eu falei, a gente não esgota o conteúdo, tem muita coisa, tem algumas coisas a mais, mas a gente viu as principais funcionalidades, desde criar um repositório local até colaborar, submeter isso para um repositório remoto, habilitar isso para poder fazer a integração contínua dentro do GitHub Pages mesmo. Talvez a gente volte a usar o Git para algum suporte, para alguma outra coisa ainda dentro da disciplina, mas agora a gente vem para um outro tópico que é importante entender também, que é, como eu disse, que é a parte de containers. Então eu vou explicar a parte teórica aqui, eu vou gastar alguns minutinhos, e aí depois vocês vão ter que buscar instalar na máquina de vocês, para na semana que vem aí a gente buscar fazer uma prática mesmo com Docker e entender como ele funciona. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Beleza. Agora a gente começa a trabalhar com containers. Por que containers existe? Sempre você vai ter vários serviços diferentes que vão precisar ser executados. E o que acontece, o que acontecia em muitas empresas grandes aí, é logicamente, você tem que ter um servidor físico, instalar o SO, instalar toda a infraestrutura aí, e muitas vezes aí você vai ter um servidor para o banco e um servidor para a aplicação. Isso aí dependendo do quanto de recursos você vai consumir. E aí você pode ter que ter servidores diferentes, um servidor para a Microsoft, por exemplo, que tem que rodar o IS, e outro servidor que tem que rodar o Tomcat, o outro que vai rodar o MySQL. E aí você tem todo esse consumo de energia e consumo de recursos. Então esse é um problema que se tinha. E logicamente você passa a ter que administrar diferentes SOs. Então alguns vão rodar em cima de Windows, outros vão rodar em cima de Linux. E aí você tem que preocupar com licença de SO, você vai ter que preocupar com infraestrutura de rede. E aí muita gente já vai falar: ah, beleza, esse problema realmente existia e ele foi resolvido com a virtualização. Sim, a virtualização, quando você coloca para rodar vários sistemas operacionais em cima de um único hardware, você resolve boa parte dos problemas. Mas ainda, dentro do desenvolvimento de aplicações, ainda a gente continua tendo alguns gargalos. Então, a gente pode ter uma arquitetura dessa aqui com diferentes.
E, logicamente, a gente vai ter uma capacidade do hardware em si que ela vai ser pouco aproveitada. Então, você vai ter que ter um custo tanto de manutenção, tanto de estruturação, tanto de implantação desse hardware, desse sistema. E muitas vezes você não vai utilizar isso. E aí, como eu falei, uma das soluções muito utilizadas e que é utilizada é a virtualização. Então, o que a virtualização consiste? Em cima de uma única máquina, de um único hardware, a gente pode instalar aí diferentes sistemas operacionais. Então, eu posso instalar o Windows, o Linux. Só que aí, cada SO desse que eu vou instanciando, ele vai começar a consumir uma parte aí. Opa, ele vai começar a consumir uma parte. Não deixa eu marcar aqui. Ele vai consumir uma parte dos nossos recursos, HD, memória RAM, principalmente CPU. Então, quem já virtualizou uma máquina aí, todo mundo já deve ter utilizado o VirtualBox, já viu lá, para você poder subir ele, você vai precisar lá para cada máquina, é Linux, você vai ter que deixar, por exemplo, 1 GB de RAM, 2 GB de RAM, depende lá, você vai ter que deixar um espaço de disco e ele vai consumir uma fatia do teu processador. Aí na mesma máquina, você precisa colocar um servidor Windows e você tem que rodar junto. E aí, para o Windows, você já vai precisar de 4 GB de RAM e mais alguma coisa. Nossa, mas eu preciso de uma outra máquina para um outro serviço ou para uma outra pessoa ali que vai rodar. Vai consumir mais HD, mais RAM e mais CPU. Então, cada vez que você vai criando uma máquina virtual, você vai consumindo uma fatia de HD, de disco, né, de memória RAM e de CPU. Então, você vai criando um computador dentro do outro. A gente acaba tendo uma infraestrutura que dentro do... A gente tem um hardware, a gente vai ter o SO, e a gente vai ter várias máquinas virtuais aí. E essas máquinas virtuais vão rodar em cima de um SO, só que cada máquina, cada virtual machine, ela consome muito recurso. Então, a evolução dessas máquinas virtuais no âmbito do desenvolvimento de software são os containers. O que o container? O objetivo do container e a ideia dele, que é bem legal a história, que foi algo que não foi projetado para fazer isso com esse objetivo direto e acabou resultando no que a gente conhece de containers. O container, ele funciona junto com o SO base e ele vai conter toda a aplicação, a estrutura que a gente precisa ali para poder desenvolver uma aplicação. Por exemplo, se eu vou desenvolver em Python, ele vai ter lá todo o framework, toda a configuração necessária para que eu desenvolva em Python. Eu vou desenvolver em Node, ele vai ter instalação do Node e eu posso ter junto lá um banco de dados que eu vou utilizar. Eu quero subir um servidor aqui do WordPress, por exemplo. Então se você vai precisar do MySQL, você vai precisar do LAMP ou do Champ, por exemplo, ali, tudo rodando ali, né? E qual que é o normal? Você está na tua máquina, você baixa, você instala o serviço, coloca o serviço para rodar e ele está ali. Só que aí pensa que você tem alguma outra coisa que você precisa rodar na tua máquina, que precisa usar a mesma porta ali, ou que precisa usar o mesmo tipo de recurso. Você não consegue rodar os dois ao mesmo tempo. Então você pode ter um tanto de instalações conflitantes. Então, para poder resolver esse problema, a ideia é a gente ter um container para cada aplicação. E o container ele divide a funcionalidade do SO. A gente pode pensar no container como ele está rodando em cima de uma micro máquina virtual, mas ele não vai consumir o mesmo recurso de uma máquina virtual. Qual que é a principal ideia aqui? A gente tem um hardware, tem um SO, e a gente vai ter um container para cada aplicação. E a aplicação, ou seja, a infraestrutura que eu preciso, vai estar rodando em cima do container. E aí você pergunta, mas qual que é a diferença, então, de uma máquina virtual para um container? Na máquina virtual, cada máquina virtual que você instancia, você tem um SO próprio. Então, você tem consumo de memória, você tem consumo de hardware, você vai ter todo o consumo ali. Quando a gente tem um container, eu não tenho uma máquina virtual própria. Existe uma micro máquina virtual ali, mas não é uma máquina virtual. Igual no conceito normal que a gente tem. A gente vai ter esse container, ele vai conversar direto com o teu SO nativo. E esse container ele não vai usar nem de longe os recursos que uma máquina virtual usa. Ele vai usar só o recurso essencial. Ele vai usar basicamente o mesmo recurso que se você tivesse instalado tudo isso na tua máquina. Só que cada container fica isolado do outro.
Você pode fazer esse container se comunicar. Pensa que aqui eu tenho um container de uma aplicação que está o Node ou que está o PHP, por exemplo, e aqui eu tenho um container que está o meu server de banco. Eu posso fazer um container comunicar com o outro. Você coloca lá nos arquivos de configuração que esse aqui vai estar atendendo pela porta 3306, que é a porta do MySQL, e esse aqui ele vai estar se comunicando. Você fala que o MySQL está nessa porta. E aí, quando você subir os dois containers, um consegue comunicar com o outro normal. Então, isso é bem interessante aqui. Então, na hora que você sobe um container, e aí você consegue falar em que porta que ele vai ouvir, que porta que ele vai estar escutando a máquina. E aí, na hora que eu chamar o host, a máquina local, na porta do container, o container passa a responder. Então, vai bem no conceito mesmo, algumas coisas que a gente pensa em máquina virtual, mas fica bem transparente. Pensando no MySQL, por exemplo, eu posso ter o MySQL aqui dentro do container, e qual que é a vantagem? Ah, eu estou com uma versão aqui do MySQL que ele está funcionando direitinho na aplicação. E aí depois eu pego a aplicação sem enviar por container e mando ela para a NAT. A NAT vê lá que a parte de banco começa a dar erro e não funciona. Mas eu falo, ó, na minha máquina está funcionando. E a NAT fala, não, mas aqui não está funcionando. Aí a gente vai descobrir que a NAT está com uma versão do banco, está com uma versão das configurações e eu estou com outra, totalmente diferente. Por isso que funciona na minha máquina, ou alguma coisa aqui que está, e na máquina dela não funciona. Qual que seria uma alternativa? Ah, a aplicação está funcionando. Sacanagem, a aplicação está funcionando na minha máquina, eu consigo pegar esse container, compartilhar ele, subir ele no repositório, igual a gente faz com o Git. A Nath vai lá, dá um pull dele, pega ele lá no repositório, e ela vai ter um ambiente de desenvolvimento igualzinho o meu. Então, porque isso acaba com um problema comum dentro do desenvolvimento que é, na minha máquina funciona. Aí na hora que eu mando lá para outra pessoa, para quem vai implantar lá no servidor, por exemplo, na máquina o servidor não funciona. Então, qual que é uma estrutura base? Você já tem um container pronto das principais aplicações, e aí você pega esse container. E aí você desenvolve em cima dele. Se você mexeu alguma coisa dentro desse container, nas configurações dele, na estrutura, baixou algum módulo a mais, depois você compartilha ele e quem vai usar o teu projeto, vocês sincronizam os containers. Então, vocês utilizam o mesmo container dentro do processo de desenvolvimento. E depois, na hora de subir o serviço, todo mundo sabe como ele está. Isso é como se todo mundo conseguisse compartilhar a mesma máquina para poder utilizar. Então, isso é bem interessante dentro do processo. A ideia disso é acabar com a história. Na minha máquina funciona, na outra não funciona. Então, a gente não vai ter, né, nessa estrutura de container aqui, ó, a gente não tem um SO para cada aplicação. Então, quando é máquina virtual, a gente tem um SO para cada aplicação. Agora, já no caso de containers aqui, eita, já no caso de containers, o container ele vai dividir o hardware. Então, os próprios containers eles têm a lógica para poder fazer essa divisão. Então, a principal vantagem do container aí é que ele é muito mais leve e não possui um custo de múltiplos SOs. Isso é importante também, porque mesmo que você está implantando uma máquina virtual dentro de um server, por exemplo, se você tiver lá, eu preciso usar o Windows lá, pensa que eu vou rodar o IS, e aí eu vou usar o Windows. Eu preciso ter a licença do Windows. Não importa se é uma máquina virtual física, mas eu preciso ter a licença do Windows. Então, isso, se eu precisar de múltiplos sistemas operacionais, já não tem todo esse gasto. O container, ele é mais rápido para poder subir, lógico. Se é uma máquina virtual, tem que startar o SO para depois startar o serviço. E agora o container, a gente vai ver que é bem mais rápido. A gente consegue subir ele em questão de segundos. E ele consegue suprir essa solução de várias máquinas virtuais, um hardware físico, ou vários hardwares que a gente precisa ter. E o container, a gente vai dividir ele entre as diferentes aplicações. Então, mas aí uma questão que vem. Por que a gente não pode simplesmente instalar as aplicações no próprio sistema operacional? É o que a gente faz normal, né? A gente faz isso normal. Eu pego a aplicação, pego o LAMP, o XAMPP, por exemplo, mas que a gente instala dentro do próprio sistema operacional. E aí a gente vai ter tudo todo na nossa máquina.
No caso, quando a gente tem muitas aplicações que a gente está desenvolvendo equipe aí, essa abordagem ela pode ter os problemas. O problema que pode ter é dentro da infraestrutura, dentro do... Eu posso ter versões diferentes na minha máquina, eu posso ter que desenvolver uma aplicação, por exemplo, que vai rodar em cima do Java 7, a outra tem que rodar em cima do Java 8. Ou eu posso ter uma configuração na minha máquina, alguma porta, algum patch, alguma diretiva, que na hora que eu coloco para funcionar lá em PHP, em Laravel, ele para de funcionar uma outra aplicação que está em Java, por exemplo, porque entra em conflito na minha máquina. Então, se eu preciso desenvolver diferentes estruturas na minha própria máquina, isso pode ser complexo. E os containers, ele provê essa separação das aplicações, então ele consegue isolar uma da outra. Com containers também a gente consegue limitar o consumo da CPU das aplicações. Então, lógico, eu tenho uma aplicação que está rodando em Java, se eu deixar, ela vai consumir toda a memória do meu SO. Então, eu consigo falar aqui, para cada container aqui, ó, o quanto eu consigo disponibilizar para ela, seja de memória, seja de CPU, de uso de rede, etc. E a gente evita esse problema, né? A vantagem, que eu tenho um aplicativo que tem que rodar em cima da máquina virtual, que vai rodar em cima da SO. Então, se eu tiver várias máquinas virtuais aqui, eu tenho que ter memória, processador e disco para cada uma delas. Mas você acabou de falar que você vai ter para o container. Vai, mas bem menos, né? Então, a gente vai ter a memória, a capacidade de processamento só para aplicação, não para um SO e a aplicação rodando em cima do SO. Então, eu tiro o SO da jogada. Quando a gente vai utilizar container, não tem essa virtual machine aqui, ó, dentro da história. E, logicamente, a gente vai reduzir vários custos essenciais. Então, o problema que a gente tem dentro das máquinas virtuais é quando a gente tentar resolver, né? O problema ter dentro de um ou vários servidores físicos, a gente ter várias máquinas virtuais e ter essa história aqui, que eu vou ter um SO rodando em cima de um virtual machine. Então, esse SO aqui é o problema. Eu não quero ter um SO para cada aplicação ou para cada coisa que eu vou fazer. E é bem legal a história, como que eles chegaram nessa infraestrutura aqui. Então, cada aplicação, se for nessa infraestrutura aqui de máquina virtual, ela vai precisar de um SO para poder ser executado e todos os recursos necessários. E quando a gente vai trabalhar com container aí, a gente só vai ter uma aplicação que vai estar rodando em cima do container em si. Então, a aplicação ela vai rodar no container e o container ele roda direto no host. Então, a gente elimina o SO do meio. E aí tem alguns containers, algumas infraestruturas que a gente pode utilizar. Tem algo muito parecido aí, o Vagrant é um tipo de container misturado aí com máquina virtual. Vocês estão utilizando o Vagrant? Conseguiram utilizar? Ah, beleza. E aí vocês estão rodando, vocês estão usando Laravel? Em cima do Vagrant? Deu trabalho, mas sim. Não, beleza. Então, o Vagrant, ele pode ser considerado um tipo de máquina virtual e outro, tipo, máquina virtual não, de container, mas é um pouco diferente a infraestrutura. E hoje, o padrão de mercado, que é importante conhecer, por isso que a gente está passando, a gente vai ter umas 2 aulas aí para poder ver como funciona, é o Docker. Então, o Docker, ele é a principal arquitetura que a gente tem hoje para poder trabalhar com container. E aqui tem a história dele aqui, que o Docker primeiro ele trabalhava, que é dessa empresa, da .cloud, ele trabalhava com o PaaS, que é Plataforma as Service. Ou seja, ele cedia uma infraestrutura de hospedagem, ele subia um servidor para o usuário que pagava pelo serviço dele, como o Microsoft Azure ou o Google Cloud, nessa infraestrutura. E a .cloud, ele utilizava a infraestrutura, as máquinas mesmo, física ou virtual da AWS. Só que aí, por exemplo, tinha o Everton, a Natália, mas um tanto de gente queria utilizar o serviço. E aí, logicamente, eles tinham que subir uma máquina virtual, tentar isolar isso lá para poder vender o serviço para quem fosse utilizar. E aí, eles estavam vendo que ficar subindo máquina virtual
para cada pessoa que eles precisavam ali, que eles vendiam a plataforma em si, isso estava ficando muito pesado. E aí estava consumindo muito recurso da máquina. E aí eles conseguiram criar uma infraestrutura lá, que na hora de vender um serviço de plataforma para o Everton, por exemplo, ali, perguntava quais serviços que ele queria que tivesse ativo ali, e subia esses serviços, fazendo uma comunicação direta com o SO, sem precisar dessa máquina virtual no meio. E quando eles viram, eles tinham criado algo novo, que era algo, então, que eliminava a máquina virtual do meio do caminho. E quando eles criaram isso aí, depois eles pegaram essa tecnologia por trás do Docker aí, eles abriram ela. E aí, dentro do Docker, a gente tem o nosso container, que a gente vai ver aí, que aí, eu quero criar um server WordPress. A gente vai ver que a gente consegue, baixa a imagem dele, manda rodar, WordPress está online. Eu vou lá, consigo configurar. Beleza, eu quero subir. Você vai procurar um servidor que você consegue subir a tua imagem Docker, você já sobe ela e está online, igualzinho está na tua máquina, sem você precisar fazer toda a infraestrutura novamente, sem precisar ter uma configuração específica que você fez para funcionar, talvez, a tua máquina. E aí tem algumas coisas junto que a gente vai ver, que tem um Docker Compose, que é para a gente poder trabalhar com múltiplos containers. Isso aqui a gente vai depois detalhar um pouco mais. O Docker, ele passou a ser open source, então mesmo vendo que tinha ouro na mão, a .cloud, ela continuou com o serviço dela, que é oferecer o serviço de PaaS, de plataforma as service, e ela abriu o Docker. Então, o Docker lá, tudo está no GitHub, e aí grandes empresas começaram a utilizar o Docker. E isso começou a ser fortemente impulsionado. Então, como tem muita gente contribuindo, o Docker cresceu muito. O Docker, no começo, ele só funcionava para server. Então, ele funcionava lá em Linux, e para um Windows, só em Windows Server. Agora, ele funciona numa versão específica de um Windows. Tem que ser o Windows 10, 64 bits, e tem que ser... não pode ser aquela versão Home Edition. Tem que ser a versão Pro, Enterprise ou Education. Então, tem que ser uma dessas versões que ele vai rodar. E tem que ter virtualização habilitada. Mas e se eu não tiver isso? Você consegue rodar ele ainda, só que, lógico, precisa ter a virtualização habilitada, que ele roda em cima do Hyper-V, ou, no caso, você tem que ter o VirtualBox instalado na máquina, que aí ele usa o VirtualBox ali para fazer o meio de caminho. Mas você falou que ele não usa virtualização. Não, ele cria uma micro máquina virtual, que até tem uma versão do Linux, depois a gente olha ali, tem uma versãozinha de micro Linux ali que ele usa, mas ele não instancia um para cada serviço ali, e ele é bem leve. Então, a gente precisa ter a configuração normal, precisa ter a virtualização, tem que estar habilitada. Aqui está uma descrição aqui de tudo. Então, basicamente, é baixar da NET, tem que cadastrar lá na plataforma do Docker. Eu vou mostrar aqui para vocês tentarem fazer. E aqui ele vai usar, é o Alpine Linux que ele roda. Então, quando a gente roda o Docker aqui, o Docker ele vai ser como uma única máquina virtual. E em cima dessa única máquina virtual, você consegue rodar todos os seus containers. Então, você tira aquela ideia lá que a gente vai ter várias máquinas virtuais, uma máquina virtual para cada serviço, e a gente tem o Docker, a gente pode enxergar aí como o Docker como uma única máquina virtual, mas ele que organiza tudo. E o que ele roda por trás é essa versãozinha do Linux, chama Alpine Linux. E aí eu posso ter todos os nossos containers aí. O Docker no Windows ele vai rodar em cima do Hyper-V, que é o gerenciador de virtualização do Windows. Então, quem tiver essa versão do Windows aqui é tranquilo. É só baixar o Docker lá, Docker for Windows, e instalar. Quem tem o Linux também é tranquilo. Aí tem uns tutoriais no próprio site da Docker. Uma alternativa dentro do Windows aí é instalar o Docker Toolbox. Até eu coloquei o link, o material está lá no ambiente virtual, ele está aqui. Se você não tem uma dessas versões do Windows, primeiro, você tem que ter o VirtualBox. Aqui ele está falando que o Docker Toolbox ele vai instalar o VirtualBox junto. Então, se não tiver, ele instala aqui. Então, você vai baixar ele e ele vai rodar. A diferença é que no Docker for Windows, ele vai rodar ali direto em cima do hypervisor do Windows. No Docker for Windows, ele gera uma máquina virtual para o Docker,
dentro do VirtualBox. E aí depois tudo vai rodar. Mas isso é transparente. Ele só usa a engine, o serviço do VirtualBox, para rodar o Alpine Linux que ele precisa. E no Docker for Windows, a gente vai usar o terminal do Docker normal. Ou seja, lá no PowerShell eu consigo acessar o Docker. Então, se eu vier aqui no PowerShell, como na minha máquina eu instalei local, deixa eu dar um clear aqui, ó. Docker Images. Aí eu consigo ver as imagens que eu tenho. Ah, eu tenho o Ubuntu lá, se eu quiser rodar o Ubuntu, eu tenho o WordPress, tem um tutorial que a gente estava vendo aqui, que ele roda, ele sobe um servidor, tem para Python, tem para Node, tem um Hello World que a gente tem que fazer. Então, se eu instalar no Windows, aí o Docker integra no PowerShell, no SO normal. Se eu não conseguir instalar por causa da configuração, aí você vai instalar essa versão do Docker Toolbox e aí você vai abrir um... Ele tem como se fosse um prompt dele mesmo, igual no Git, deixa eu ver se o meu criou aqui. Docker, não, o meu só criou aqui o Docker Desktop. Mas igual no Git, quando a gente tem um Git Bash, quando a gente instala, ele vai ter o Docker Bash. E aí, sobre esse Docker Bash aí que vocês vão ter, é lá que a gente vai dar as instruções. E qual que é o legal aí? Que a gente está falando Docker, 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 mas e aí? Se a gente for lá nos repositórios aqui do Docker, deixa eu vir aqui no Docker Hub aqui. Aqui no Docker Hub eu tenho um repositório meu aqui, um container que eu subi, que é o tutorial mesmo, só fiz uma alteraçãozinha e subi ele. E se a gente vir em Explorer aqui, ó, aí se você tem repositórios prontos aqui, por exemplo, que tem do Oracle, que Server aqui, algumas coisas do IBM, Postgres, Redis, o Ubuntu que eu baixei. Ah, eu quero rodar o Ubuntu aqui, só que eu não quero instalar o SO, o Ubuntu inteiro, mas eu preciso testar uns comandos do Linux, por exemplo. E aí, em cima do Docker, ou o Ubuntu aqui na minha máquina, por exemplo, eu já baixei todos os repositórios que eu preciso. E configurei ele bonitinho para a gente fazer uma aula. Eu pego esse repositório, esse container meu, eu consigo compartilhar e todo mundo baixa e consegue usar ele na sua máquina com um Docker. Então, aqui tem um Ubuntu, eu consigo baixar ele, consigo alterar a configuração, fazer o que for preciso nele, que é bem legal. O Node que a gente tem, o MySQL, Nginx, que é o server, né? O Apache, e aí o Alpine Linux mesmo, que é o Minimal Image aqui, o MongoDB, e aí tem muita coisa. Você consegue pesquisar aqui, e aí você pode publicar, tem database. E aí o legal dessas imagens é o quê? Aquela configuração que muitas vezes, sabe aquela preparação do ambiente que dá um trampo grande para muita gente quando está começando, seja lá, você tem que alterar um tanto de configuração para fazer o ambiente funcionar. O objetivo aqui é que você não tenha todo esse esforço. Ah, você vai começar a trabalhar numa empresa. O que eles vão te falar? Ó, o Docker está instalado na tua máquina, baixa essa imagem do Docker, aqui tá beleza. Ah, e você baixou. Ah, o ambiente está pronto. Ah, agora está aqui o repositório do Git. Baixa aí, clona esse Git, beleza. Manda rodar. Acabou, está rodando. Então você consegue ali em pouco tempo, o teu ambiente está pronto e o teu projeto está na tua mão, utilizando o Docker e utilizando o Git. Então isso faz muita diferença. Pessoal, beleza aí? Deu para entender? Alguma dúvida? Qual que é a tarefa de vocês? Instalar o Docker. Então vocês vão entrar aí, se tiver a versão aí do Windows aí que seja dessa, instala o Docker Desktop. Se não, vai instalar o Docker Toolbox. E aí vocês vão instalar para que na aula que vem a gente consiga fazer um Hello World, consiga fazer uma prática com o Docker. Só para a gente poder ver como ele funciona. Alguma dúvida? Beleza? Alguém dá um ok aí, dá um salve, fala que estou vivo. Joia. E a aplicação de vocês? Alguém fala aí rapidinho